Aquela que socorre. Quando eu cheguei para a Julie, na época era minha noiva, e eu falei, Julie, sabe, eu acredito que um dia eu vou fazer muitas conferências, eu vou talvez fechar hotéis inteiros para pregar a palavra de Deus ali. E no dia seguinte, a Julie chegou com um pacote de presente, desse tamanho. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é para você. Comecei a desembrulhar, era uma mala de viagem. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, não, você não é um mala. É que eu acredito tanto, que você vai fazer essas conferências, que você vai viajar pegando a palavra de Deus, que eu já estou te dando a mala para você fazer essas viagens. E olha, quando eu considero os lugares que Deus já me levou, já estive na França, passei muita vergonha lá, viu, Patrick? Porque o francês, Canadá, Estados Unidos tantas vezes, na Índia, na Tailândia, e o nosso congresso de família desse ano, do hotel que a gente fechou, vendeu tudo em 2 semanas. Esgotaram-se as vagas. Mas houve uma mulher que acreditou, disse assim, olha, eu acredito em você, porque a verdade é que o homem hoje, saiu uma matéria recentemente na revista super interessante, falando exatamente sobre isso, que o homem está perdendo o lugar dele na sociedade, ele está perdendo a liderança dele, porque antes ele era o provedor, hoje já não mais, a mulher não fica mais com ele porque ele é o provedor, algumas mulheres ganham muito mais do que eles. Então o homem passa a viver uma espécie de crise de identidade, qual é o meu lugar, qual é o meu papel, porque há uma diferença entre você ser o líder, entre você ser chefe. O chefe é aquele que demite e manda embora, o líder é aquele que dá a vida pelos seus liderados. Então eu costumo brincar que as mulheres têm um poder espiritual muito grande, porque a Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua própria casa. Mas a mulher tola, estulta, ela faz o quê? Ela destrói com as próprias mãos. Não é atribuído ao homem um poder tão grande como esse. A mulher tem um poder espiritual muito grande. Talvez por isso a nossa formação se deve muito à relação que nós temos com a mãe. Mesmo na escola, o universo pedagógico, apesar de ter muitos professores, a maioria são professoras, que vão ali produzindo, treinando, ensinando. Então eu costumo dizer o seguinte, que quando o marido está chegando em casa, ele já está chegando arqueado das pressões do dia, das cobranças do chefe, dos desapontamentos, das suas inseguranças, os seus recalques, as suas crises pessoais. Ele chega em casa buscando um refúgio, um lugar. Quando a porta se abre, a esposa tem que estar lá bonita, com a criança do lado, e dizer, crianças, o líder dessa casa chegou. Na primeira vez que fizer isso, ele vai fazer assim, ó. Mas você não desanima, você fala, é você mesmo. Aliás, a psicologia explica isso, chama-se efeito Pigmalião. Quando você fica dizendo alguma coisa, chega uma hora que a pessoa acredita que é aquilo. Deus colocou esse homem na sua vida, não foi por uma razão à toa. Deus colocou essa mulher na sua vida, não foi por uma razão à toa. Você tem um poder espiritual para que ele se torne tudo aquilo que Deus deseja que ele seja. Vamos em frente. Deus criou seres humanos, homem e mulher, com capacidade espiritual e ajuda comunal, para representá-lo, servi-lo e guardar seus mandamentos, podendo viver para desfrutar dos benefícios da criação. Essa foi a razão da unidade. Por isso Deus constituiu essa relação chamada família, para que pudesse haver essa ajuda comunal, para que essa capacidade espiritual estivesse presente, a fim de que nós pudéssemos fazer 3 coisas como família. Quais são?
Vamos mais uma vez? Representar, servir, obedecer. Representar, servir, obedecer. Mas há um problema. Quando nós lemos o livro de Gênesis, se você puder, por favor, abra uma vez mais em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou, e lhes chamou, não é isso mesmo, e lhes chamou pelo nome de Adão. Quando Deus criou os nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva, lhes chamou Adão. O nome disso é unidade onomástica. Quer dizer, eram tão unidos, a união era tão plena, tão perfeita, a harmonia deles era tão íntima, que não faria a menor diferença se chamasse um ou outro. Ambos atenderiam. Havia cooperação e não competição. Tamanha unidade. Mas aí nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o grande dano para o cosmos, para o universo, para as famílias e para todos nós. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui é o momento mais catastrófico da nossa história, que é quando o pecado entra na humanidade, no mundo, no universo. Quando nós estudamos um pouquinho essa passagem, a primeira reação que nós temos, eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso, tá vendo? A culpa é da mulher. Se a mulher não tivesse feito isso, se a mulher não tivesse comido desse fruto proibido, nós não estaríamos nessa situação em que nós nos encontramos hoje. Porque veja, as avaliações de Deus, o controle de qualidade de Deus é que tudo que Ele criou era bom. Mas que família era muito bom. Mas aí eu olho para a minha, eu olho para os meus problemas, eu olho para as minhas diferenças. Eu estou falando aqui da minha esposa, Santa Julie, porque para ser casada com um pastor tem que ser santa, tem que ser canonizada. Porque é duro. Há um estudo longitudinal feito entre as carências femininas e as carências masculinas. E somos tão diferentes. Somos seres tão diferentes. A mulher tem a necessidade de carinho. Ela diz para o homem: você pode fazer uma massagem nos meus pés? E tá bom. Mas ele já está pensando, depois da massagem, você pode fazer um cafuné no meu cabelo? Tá bom. Mas depois desse cafuné, porque enquanto para ela é carinho, para ele é sexo. Diferentes. Muito diferentes. Então, quando nós consideramos todas essas diferenças, todos esses desafios, e não estamos mais naquele momento harmonioso apresentado no livro de Gênesis, a nossa tendência é o conflito, é a dor, é o problema. Então eu estou falando da minha mulher, que tem necessidade, a necessidade dela é de um ouvido, de que eu apenas ouça o que ela tem a dizer.
E a minha necessidade é falar, é ensinar, é contar. Ela me fala uma coisa, eu falo, mas em Gênesis capítulo 4, mas no Salmo... Ela fala... Por isso eu digo, casada com pastor tem que ser santa, tem que ser canonizada. A culpa é da mulher, a culpa é da mulher. Mas quando nós olhamos o texto com cuidado, o que aconteceu não foi que Adão chegou de um dia produtivo, lá no Jardim do Éden, em casa, e pergunta, Eva, o que nós temos para o jantar? Ela fala, fruto proibido. Não foi isso que aconteceu. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, no versículo 16, capítulo 2, versículo 16, diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus deu a ordem, a primeira ordem que nós encontramos na Bíblia, o primeiro mandamento que nós encontramos na Bíblia, que o homem deveria guardar, porque uma das funções é obedecer, a mulher nem sequer havia sido criada ainda. Ela nem tinha sido criada ainda. Quem recebeu a ordem em primeira mão foi o homem. E tinha a responsabilidade de ser o líder espiritual e passar para ela a ordem de Deus. Quando você vê a mulher repetindo a ordem, no capítulo 3, ela já não repete igual a ordem do capítulo 2. Bom, quem transmitiu errado? Acertou. Foi ele. Claro. Agora, uma outra coisa que está implícita no texto, e Larry Crabb, inclusive, já tratou disso num dos livros, é que os verbos são dinâmicos aqui na passagem. A mulher, versículo 6, a mulher viu o fruto, tomou do fruto, comeu do fruto e deu ao seu marido. Aonde está o marido? Está ali do lado. A esposa dele está passando uma das piores tentações que uma criatura poderia passar. A serpente está ali. Satanás está ali. Ele está do lado, quietinho, contemplando, assistindo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Deus disse que se comer, morre. Se morrer, eu tenho outra costela. Pode fazer mais uma. Se não morrer, nós estamos bem. Comeu e, pelo menos fisicamente, biologicamente, não morreu. Biologicamente, porque espiritualmente morreu no mesmo dia. Mas biologicamente não morreu e o homem comeu do fruto. Queridos, omisso. O homem foi omisso. É por isso que quando nós vamos para Romanos, capítulo 5, nós vamos ver que o pecado entrou no mundo por um só homem. A responsabilidade era dele. Ele deveria ter dito não, ele deveria ter entrado naquela negociação e dizer, não, aqui não. Mas deixou. Sabe que hoje em dia é o que muitos homens estão fazendo? A palavra de Deus nos ensina que nós existimos para o que mesmo? Perder a colinha, né? Representar, servir e obedecer. E o homem recebe a responsabilidade de liderar a sua família, a sua casa neste processo. E ele se torna omisso. Ele não assume essa responsabilidade. Um amigo meu disse algo muito acertado. Ele falou que alguns movimentos debatem tanto o silêncio da mulher em Corinto, e não debatem a responsabilidade do homem ensinar. Não debatem que o homem deveria conhecer tanto a Deus, tanto a palavra de Deus, que deveriam ter plena condição
de responder a qualquer pergunta que a sua esposa tivesse a respeito de Deus. Isso ninguém debate. E aí, nós produzimos um exército de homens omissos. A primeira responsabilidade por uma família, por um casamento, não é da esposa. É do homem. É minha. É sua. A primeira responsabilidade em relação aos nossos filhos é minha. É sua. Nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo os nossos filhos se perderem, que não estamos vendo nossas crianças não irem bem à escola e atribuir tudo à esposa. Nós precisamos nos engajar. Nós precisamos nos envolver. Primeiro, é a nossa responsabilidade. Bom, a Bíblia nos diz então que a mulher foi enganada, transgrediu, o homem pecou, ofendeu a Deus, desobedeceu, e isso produziu o quê? Uma separação entre os seres humanos e Deus, e entre os seres humanos e os seres humanos. Nós nos separamos todos uns dos outros, não apenas de Deus. E o que acontece é que a integridade que existia, aquela harmonia perfeita, foi quebrada. Aquela harmonia foi perdida. E o que acontece, queridos, é que eu e você hoje nós estamos buscando recobrar a integridade que foi perdida, ainda que imperfeitamente. Por que eu digo ainda que imperfeitamente? Pelo seguinte, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles foram lançados para fora do paraíso, certo? É o que diz a Bíblia, foi lançado para fora, os querubins foram colocados ali, uma espada flamejante guardando a entrada para que eles não retornassem lá. E dos mesmos lábios do Deus que disse, é bom, é bom, é bom, é muito bom, dos mesmos lábios Deus falou de dor, de sofrimento, de maldição. Maldita é a terra por sua causa. Lembram disso? O mesmo lábio que pronunciou tudo isso fala de dor, de sofrimento, de conflito. E saímos daquele lugar maravilhoso chamado paraíso. Paraíso, Éden, o que significa lugar do prazer. Você já imaginou? Acho que até Giló era gostoso lá. Até Giló. Porque tudo era bom naquele lugar. É tudo maravilhoso. Mas eles foram lançados para fora. Bom, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer o seguinte: desconfie de qualquer relação familiar que se apresente como infalível, perfeita e sem problemas. Isso não existe. A minha não é assim. E qualquer pessoa que tiver a coragem de ser honesta e sincera vai ter que reconhecer que não existe relação infalível. Não existe. Eu não brigo com a minha esposa há muito tempo. Desde 12:30 hoje, antes de vir para cá. Por quê? Porque, primeiro, nós não moramos mais nesse condomínio luxuoso chamado paraíso. Lá tudo dava prazer. Hoje não. Hoje nem tudo dá prazer. Muitas coisas dão desprazer. Lá não existia conflito, dor, sofrimento. Hoje há dor, há sofrimento, há conflitos, há diferenças profundas. Nós apanhamos dois pecadores com formação cultural diferente, homem e mulher, enfiamos sob o mesmo teto e dizemos agora sejam felizes para sempre. Somos tão diferentes, opiniões diferentes, famílias diferentes. Eu me lembro que assim que casei, logo na primeira semana, a minha mãe, gente, é das antigas, sabe, que faz o prato para o filho, para o marido. É assim, até hoje é assim, quando eu vou visitar minha mãe, ela põe o meu prato, só falta dar na boca, só falta isso. E aí, logo depois da lua de mel, tivemos uma lua de mel muito bonita, lá nas Serras Gaúchas. E agora era vida real. Vamos lá.
Almoço, estava pronto. Eu falei, Julie, está faltando uma coisa aqui. Ela falou, o que está faltando aí? Você não fez o meu prato. Foi a última vez que eu disse isso. Não, ela não jogou o prato em mim. Mas ela disse assim, você está achando o quê? Você está achando que casou com a sua mãe? Estou fazendo meu prato até hoje. Mas outras coisas que a Julie não queria fazer, que não faziam parte da formação dela, da cultura dela, ela teve que se ajustar. E ela teve que passar a fazer. Para você entender um pouco as nossas diferenças, a Julie, ela é norte-americana. Eu sou brasileiro. Neto de português. Patriarcal. Ela, matriarcal. Como nós temos umas brigas. Mas o melhor da briga é a reconciliação, né? Diferenças grandes. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é importante que você se lembre que não há uma versão da sua vida com outro alguém que não tenha conflitos, que não tenha dor, que não tenha luta e não tenha sofrimento. É uma ilusão. As estatísticas dizem que 75% das pessoas que se divorciam casam novamente. Talvez seja até a experiência de alguns de vocês que estejam hoje aqui. E quer dizer que o segundo casamento não vai ter conflito, dor e sofrimento? Não. Não moramos mais no paraíso. Então você, minha irmã, que às vezes fica pensando, se eu tivesse casado com Emergardo, ele era tão elegante, bom, casei com fulano aqui agora, olha como eu estou. Não. Você ia trocar de dor, de luta e conflito, mas você ia ter conflito, dor e sofrimento. Porque isso faz parte da nossa experiência. Eu não sou um pessimista. Eu não sou um cínico. Eu sou um realista. Eu não acredito que as questões familiares, já que nós não estamos mais no paraíso, sejam resolvidas na campanha de 21 dias, em 7 semanas de não sei o que lá. Porque se fosse assim seria ótimo. Mas não é assim. Eu moro em frente à ABECAR, que é uma faculdade teológica, um acampamento. Mas o MAB é bom também, pode ir lá. São 10 alqueires, Gramado, um lugar lindo. E as pessoas quando vão lá dizem, olha que lugar lindo. O Samuel já esteve lá, né, Samuel? Conhece? Bonito, maravilhoso. Mas para ficar daquele jeito, tem que cortar a grama daquele lugar, de 10 alqueires. E virtualmente, tem que cortar a grama todo dia. Porque quando você termina de cortar lá embaixo, está precisando cortar lá em cima. Quando você termina lá em cima, está precisando cortar lá embaixo. É o único jeito daquele lugar ficar bonito. E em família nós precisamos entender que eu e você vamos ser desafiados todos os dias com conflito, com dor e sofrimento. Então o exercício de ontem, já perdoei ontem, já foi, amigo, está lá no museu. Hoje você precisa perdoar. Não, ontem eu já fiz, mas é hoje que tem que fazer. Porque tem que cortar a grama todo dia, para que a sua família esteja bem. Porque o ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente imperfeito. Se não é assim, considere as famílias da Bíblia. Eu estava conversando com o Patrick por telefone antes de vir para cá, e a gente estava falando um pouquinho sobre nosso encontro aqui, e eu brinquei com ele, mas acho que ele levou meio a sério. Eu falei, olha, eu não encontro na Bíblia a família James Dobson. Mas eu digo isso com muito respeito ao maravilhoso ministério de James Dobson. Ele é um homem sério, escreve muito bem, tem várias ideias importantes que devem e podem ser aplicadas nas famílias. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro na Bíblia a família modelo James Dobson, aquela que é certinha, papai, mamãe, os filhinhos, todo mundo engomadinho. Eu não encontro. O que eu encontro é o seguinte, a família de Noé, ele embriagou-se e acabou sendo desonrado pelo filho. Há muitas especulações teológicas do que realmente aconteceu ali, mas não nos convém discutir isso. E acabou amaldiçoando o filho. Abraão
pai da fé, o homem mais importante para todas as religiões monoteístas. Mentira, engano, filhos não reconhecidos. No caso de Ló, embriaguez, omissão, incesto. No caso de Isaac, engano, favoritismo, conflito. No caso de Jacó, engano, favoritismo e conflito também. No caso de Moisés, corajoso, enfrentou o faraó, abriu o mar vermelho, teve medo de fazer a circuncisão do filho por causa da mulher. Ouviu o que eu disse? Moisés ficou com medo da mulher. Deus teve que chegar lá e falar: escuta, você tem mais medo da sua mulher do que de mim? É só você ler lá a história, é o que está implícito. Eli que é considerado o homem que treinou o profeta Samuel, os filhos eram terríveis. A Bíblia nos diz que eram rebeldes, fornicadores, roubavam, uma vergonha para o templo de Deus. Samuel é considerado um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É isso, pastor Paulo? Não é? Não, o pastor Paulo dá aula de tipologia. É um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e os filhos desonestos. Davi, eu gosto desse aqui. Esse eu tenho que abrir um parêntese. As mulheres falam: pastor, eu sonho com um dia em que o meu príncipe encantado vai aparecer. Cuidado, os príncipes eram polígamos na sua maioria. Davi tinha um problema sério, gente. Você faz um estudo biográfico de Davi, ele era mulherengo, falando português claro. E essa prática causou seríssimos problemas na família de Davi. Adultério, incesto, morte. Davi sofreu muito pelas consequências dessa sua inclinação. Irmã, fica com esse aí que está contigo, que é melhor. Isaías foi um profeta messiânico. Ele diz no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lindíssimo. Aí você pergunta, quando ele fala da mulher dele, ele diz assim: a profetisa. A mulher dele não tem nome. A minha esposa tem nome. Eu sei qual é o nome dela, é Julie. E se eu esquecer, ela vai me lembrar. Ela não é a esposa do pastor. Nome. Não tem nada mais precioso do que o nome de alguém. Um jovem da minha igreja disse que foi visitar os pais de uma moça que ele estava começando a namorar. E ele viu que o marido falava: Ju, faz não sei o que, Ju, faz não sei o que lá, Ju. Aí na hora de ir embora, o moço falou: Dona Ju, tudo de bom. E a família começou a rir. O que acontece? Aí o marido falou: não, é que é Ju de jumenta, é o apelido. Eu dei esse apelido para ela, é Ju de jumenta. Mas olha, a linguagem, né? O que nós dizemos para as pessoas. Um outro eu ouvi agora que a esposa dele, mais fofinha, ele apelidou de Free Willy. Não, gente, é cômico se não fosse trágico. É cômico se não fosse trágico. Porque são coisas que nós não deveríamos fazer. Oséias eu vou pular, casou com uma mulher adulta, você sabe a história dele. Todo o Antigo Testamento, todas as famílias que você pesquisar na Bíblia são famílias com problemas. E a família de Jesus, tinha problema? Tinha? E tinha. Os irmãos quiseram amarrá-lo, lembram disso? Vem Maria, todo mundo, diziam que ele era insano. Ele chegou e falou: olha, eu quero saber o seguinte, minha família é todo aquele que faz a vontade do meu pai e ponto final. Sua família tem problema? A sua família tem problema? Porque eu vou ser sincero, a cura só é possível quando nós somos sinceros. A Bíblia fala, por exemplo, da cura dos nossos pecados, é possível quando há o que? Arrependimento. Quando eu reconheço, falo, eu tenho esse problema, eu me arrependo disso. Aí a cura. Quando eu olho para minha família e falo, minha família tem problema. E eu preciso da ajuda de Deus, ou eu preciso da ajuda de alguém. Quando você reconhece, aí começa a surgir cura. Tudo bem, Ana? Bom te ver. Quando você reconhece, começa a haver cura. O
que acontece? Quando nós olhamos, e mais uma vez há um debate teológico sobre essas questões, mas eu estou tentando colocar isso não como discussões teológicas, mas apenas para a gente considerar no nosso dia a dia. De toda a árvore do jardim comerás livremente, Gênesis 2,16. Eles tinham a possibilidade de caminhar em direção à perfeição, à harmonia, à paz, à ajuda, à felicidade. Mas eles escolheram caminhar em direção à imperfeição, à desarmonia, ao conflito, à disputa e à infelicidade. Poderia discutir um pouquinho sobre esse casal como nosso representante e por que nós herdamos tudo isso, mas não dá tempo. A verdade é que nós ficamos com isso. E toda a teologia do Antigo Testamento é uma teologia que consiste, então lembre-se mais uma vez, Moisés está escrevendo para o povo de Israel e quer que o povo de Israel entenda que, primeiro, quando Deus os considerou, eles eram livres. Livres. Não deveriam viver como escravos. Essa mesma mensagem é verdadeira a nosso respeito. Nós não somos mais escravos se temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Segundo, eles deveriam ser os representantes de Deus como nós devemos ser representantes de Deus. E eles deveriam obedecer, servir a Deus e obedecer a Deus, como nós devemos fazer. E aí na teologia do Antigo Testamento, a obediência traria recompensa, bênçãos. E a desobediência traria disciplina e correção. E não é diferente hoje. Onde é que encontramos a restauração? Onde começamos a repensar a família? Eu acho interessante que Mateus 26, 26, Jesus toma do pão e dá do pão aos seus discípulos. E os seus discípulos comem do pão. Lá em Gênesis, tomar e comer era morrer. Era se... Você lembra que morte significa separação? Morte significa separação. Não só inatividade, mas separação. Em Jesus, tomar e comer significa vida. Significa aproximação. Significa comunhão. Eu queria pedir para acenderem aqui essa luz, por favor. Eu queria um casal para usar de voluntário, se fosse possível. Essa aqui, ó. Igual nós combinamos. Está igualzinho a minha igreja, está assim também lá. Vou fazer o seguinte, então nós vamos fazer, vou pedir um casal que possa ser voluntário. Que casal pode? Mas tem que ser meio rápido, porque senão vai abrir um alçapão aqui quando acabar meu horário e... Um casal, só um, senão tumultua, gente. Tem muita gente, só um casal, por favor. Rapidamente. Eu vou pegar, então. Ah, chegou, tá bom. Aê! Vamos agradecer os nossos voluntários. Não, fiquem tranquilos. Não, ninguém vai pagar mico aqui, fica tranquilo. Seu nome mesmo? Mário Luiz e Magali. Muito obrigado por vocês terem tido a coragem de vir aqui à frente, tá? Depois vocês mandam uma mensagem para o Júnior que ele dá um presente para vocês, aquele lá, ó, tá? Ali, isso. Bom, eu vou pedir para vocês virarem de costas um para o outro. De costas, isso. E aí eu vou pedir para andarem então para frente, cada um vai numa direção, pode andar. Isso, vai andando, vai andando, vai andando. Tá ótimo, mais, aí. Tá bom. Aí, parou? Agora virem aqui na minha direção novamente. Ótimo. Eu quero que vocês, olhando para cima aqui na luz, mas sem cair, tá, gente? Olhando aqui para a luz, para essas lâmpadas, eu quero que vocês venham caminhando. Não olhem um para o outro, olhem para a luz. E vão andando. Olha, o amor é lindo, né? Tá bom. Olha só. Tá bom, pode baixar. Não vai ficar tonta. O que acontece? Não era uma questão de olhar um para o outro. Era uma questão de olhar para a luz e caminhar em direção à luz. Fazendo isso, quando cada um deles assumiu essa decisão, o que aconteceu com eles? Eles se aproximaram. O princípio é esse. Se nós nos aproximamos de Deus, desejando representar a Deus,
desejando servir a Deus, desejando obedecer a Deus, o subproduto é que nós nos aproximaremos um do outro. Quanto menos, agora o inverso é verdadeiro, quanto menos eu quero me aproximar da luz, representar, servir e obedecer, mais distante eu vou me tornando do meu cônjuge, dos meus filhos, da minha família. Vamos agradecê-los uma vez mais? Obrigado. Por isso eu acredito que é no ambiente da igreja que nós temos o ambiente mais propício para comer do pão e beber do cálice, porque nada deveria nos unir mais, nos colar mais uns aos outros, nos grudar mais uns aos outros, do que esse ambiente de comunhão. A continuidade da família. A primeira instituição que Deus estabeleceu foi família. A família foi o que deu base para o povo de Israel, por meio dos patriarcas. A família foi a base da igreja. Quando você lê no Novo Testamento, diversos versículos falam a igreja que se reúne na tua casa. A igreja que se reúne na tua casa. Pai, mãe, filhos, mãe e filhos. E lembre-se, muitas pessoas no Novo Testamento não tinham também, no Antigo e no Novo, o modelo perfeito de família. Muitas dessas pessoas, talvez a maioria deles, tinham um modelo extremamente complicado de família. Mas nem por isso aquela casa deixava de ser uma igreja que se reunia ali. Aí nós temos algumas recomendações apostólicas no Novo Testamento. O marido deve amar, prover, cuidar da esposa. Quando nós pensamos nisso, até no meu livro eu cito o livro do Gary Chapman, quando ele diz das 5 linguagens do amor. Mas nós não somos compartimentos. É claro que em alguns momentos uma determinada linguagem é mais importante que outra. Eu brinco que a minha esposa ela é poliglota. Ela quer que eu fale todas aquelas linguagens do amor, do serviço, do presentinho. Mas nós temos que lembrar que é um princípio bíblico fundamental no que diz respeito à responsabilidade do marido e da esposa. A esposa deve amar, honrar e ser submissa. Muito bem. O marido deve ser aquele que se dedica a prover para a esposa. Prover o quê? Prover espiritualmente. Ele toma as iniciativas das questões espirituais no lar. Deve tomar as iniciativas. Segundo, ele deve ser aquele que vai procurar prover um ambiente psicologicamente saudável para a sua casa. Depois a Ana pode esclarecer isso sem que eu fale nenhuma heresia nessa área. Mas o marido tem que tomar essa iniciativa, inclusive de sociabilidade, de amizade, ajudar. O marido deve cuidar da sua família, prover, trabalhar. Você pode ficar sem emprego. Todo mundo pode passar por uma crise e ficar sem emprego, mas ninguém fica sem trabalho. Só fica sem trabalho quem quer. E você, como o responsável da sua casa, é importante que a sua família e a sua esposa veja o seu desejo de ser o provedor. Vai à luta, trabalhe, sue a camisa. Eu me lembro da história de um homem que foi perdendo tudo, acabou como gari. E a esposa dele disse assim: o meu marido é o melhor gari da cidade. Esse é outro princípio. A esposa é amar, honrar e submeter-se. Submissão é a missão de apoio, aquela que vem para estar ao lado, para ajudar. Já falamos disso no Ezer. Agora, o que é importante nessas duas coisas? Que cada um tem que aprender a amar. Eu gosto do texto de Paulo a Tito. Ele diz assim que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amar os seus maridos e os seus filhos. Ensinar a amar, não é interessante? Sabe por quê? O amor não é só sentimento. Aliás, não tem nada a ver com sentimento. Sentimento pode vir ou não. Tem dia que eu me sinto muito contente quando tudo vai bem. Aí eu acordo vendo passarinhos voando em casa. Mas tem dia que tudo vai mal. Eu acordo vendo abutres em todo lugar. Nós temos que aprender a amar. O homem tem que saber que tem um jeito de amar a sua esposa.
E a mulher tem que saber que tem um jeito de amar o marido. Você, esposa, para amar o seu marido, você tem que lembrar que algumas coisas são importantes. O marido aprecia quando você se prepara para ele. Sabe o que acontece muito no casamento? É assim, a esposa fica lindona porque ela vai num casamento. Falou, tá lindo, hein? É, que nós vamos no casamento. Aí quando ele chega em casa, ela está com a camiseta de político, da época que político podia ter camiseta. Ela fala, não, eu gosto mais dessa, que é furadinha, e já pegou a forma do meu corpo. Aí vai ver, cabelo bruxificado, hálito de Tutankhamon, e é isso. Não. Ela fala, mas eu faço de tudo por ele. Não, mas tem que amar do jeito, com a expectativa que o outro tem. Então o que precisa ser feito? Ela precisa ficar um dia lindona, como se fosse num casamento. E ele chega em casa e fala, tem casamento hoje? Ela fala, não, eu estou assim para você. Love is in the air. É importante isso, são detalhes que às vezes na rotina, no dia a dia, para a mulher talvez seja uma bobagem, nem pensou. E o homem, a mesma coisa. Algumas coisas são totalmente insignificantes para o homem, ele não dá valor nenhum, para a mulher dá. Quando você sai, vai para algum lugar, traga uma lembrança para sua esposa, um presentinho, um mimo. A mulher gosta disso. Eu fui para o Rio de Janeiro uma vez e esqueci de comprar alguma coisa para minha esposa. Fiquei desesperado, aí no caminho achei um posto de gasolina e uma camiseta escrita Amo o Rio, qualquer coisa assim, e comprei. Mas era pirata aquilo lá, porque na etiqueta estava dizendo Estado de São Paulo e o nome do posto de gasolina. Quando ela viu aquilo, estragou meu plano. Mas eu sei de uma coisa, os pequenos mimos, um bilhetinho, que a gente vai esquecendo, de novo, nós esquecemos na rotina, a gente acha que está implícito. É mais ou menos assim, a esposa pergunta, você me ama? O cara fala, eu não te disse que te amo no dia do casamento? Se eu tivesse mudado de ideia, eu te contava. Para a mulher, isso não é suficiente. Isso não é suficiente, gente. Nós temos que aprender a amar. O homem tem que aprender a amar a esposa do jeito que a esposa precisa ser amada. E a mulher precisa aprender a amar o marido do jeito que o marido precisa ser amado. Uma outra coisa importante, homem, e eu digo isso com todo respeito aos meus amigos homens, homem não cresce, homem troca de brinquedo. É verdade, a gente é pequeno, a gente tem carrinho, a gente cresce e tem carrão. Ou alguns joguinhos, ou hobby. Esses dias eu atendendo uma pessoa, já um homem maduro, e o hobby, o brinquedo dele são os aquários que ele tem. E sabe o que ele precisa? De companheirismo, de entretenimento. Eu sei que para você, irmã, é uma bobagem. Uma das coisas, Patrick, que eu tenho aconselhado muitos jovens casais, sabe o que é? É videogame. Porque o marido, ela fala, você não vai deitar? Ele fala, já vou, estou passando mais dessa fase. Eu já vou. E vai esfriando a relação do casal. É preciso encontrar algumas coisas que o casal possa fazer juntos, que não seja só discutir conta para pagar, filho para criar, aluguel, problema e dificuldade. Tem que ter alguma coisa interessante para fazer como casal. Vai passear, vai na OCESP, baratinho, lá assistir um concerto. Façam, procurem, sentem. E o que eu quero fazer aqui hoje é instigar vocês a serem honestos e pensarem e encontrarem o que pode ser feito para que a vida de amor seja mais dinâmica na relação conjugal. Porque isso não acontece, você dorme e acorda com tudo isso acontecendo. É preciso aprender a fazer. Pais, os pais precisam tratar seus filhos com disciplina. E quando nós falamos sobre isso, existem alguns princípios fundamentais aqui, eu gostaria de ampliar um pouco. Exemplo. Os pais precisam ser exemplo. Meu pai costumava dizer, Leandro, faço o que eu mando e não? Pois é. Mas isso não funciona. Nós temos que dar o exemplo. Faça o que eu faço e faça o que eu mando. É importante que você crie um padrão de exemplo. Segundo, é importante que você estabeleça limites claros para os seus filhos. E quando estabelecer os limites, não negocie esses limites. Se você tiver uma criança brincando na beira de uma avenida,
e com os caminhões passando ali, você acha que elas estão seguras? E se tiver uma cerca de alambrado, está mais segura? E se tiver um muro, está mais segura? Então veja, estabelecer limites é importante. Por isso a Bíblia diz que se nós amamos os nossos filhos, nós devemos corrigir os nossos filhos. Nós devemos disciplinar nossos filhos. Outra coisa importante, tempo. Passe tempo com seus filhos. Você precisa achar um jeito, porque mais importante do que coisa é o tempo que você vai oferecer a eles. E filhos, honrar os pais, obedecer aos pais. Quando é pequeno, quando é criança, o princípio é da obediência, de submeter-se aos pais, de entender que os pais, via de regra, salvo raras exceções, representam a autoridade de Deus sobre eles, e eles devem seguir aquilo. Quer fazer a vontade de Deus? Faça o que os pais estão orientando. Agora, quando adultos, o princípio da honra continua. Honra vem de honorário, é aquilo que custa. E às vezes custa honrar os nossos pais depois de adulto, mas nós devemos fazer isso, devemos tratar com deferência. Aqui, a pirâmide que conclui alguns desses pensamentos. A esposa, ou aliás o marido, amar, cuidar, prover. Se ele fizer a parte dele, ele vai receber de Deus bênção. Não faz esperando dela, eu faço tudo isso e ela não me dá nada em troca. Não é ela que vai te dar alguma coisa em troca, é Deus que vai te recompensar pelo que você faz. A esposa deve amar, honrar e ser submissa. Eu faço isso, mas ele não me dá nada em troca. Não é ele que vai te dar alguma coisa em troca. Deus é que vai te recompensar por isso. Deus vai te abençoar. Filhos, obedeçam seus pais e vocês receberão bênção do Senhor. E há várias passagens aqui, 1 Pedro 3, 8 a 12, Colossenses 3, 23 a 25. Colossenses é muito interessante porque diz que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como para o Senhor. Se Jesus fosse te visitar amanhã, como você organizaria a sua casa? Se Jesus quisesse um tempo da sua atenção, qual atenção ele receberia? É assim que nós devemos pensar. Do livro que eu escrevi, Forjando Vencedores, eu falo um pouquinho sobre comunicação. E até o ambiente da comunicação é importante. Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu estava prestando um serviço a alguns políticos de São Paulo na época de consultoria, e aí eu resolvi levá-la num restaurante. Chegamos, lugar bonito, puxaram as cadeiras, sentamos, e eu falei, olha, eu te trouxe aqui porque eu tenho algo para te dizer. E antes que eu pudesse terminar a minha frase, veio um homem e colocou um espeto e disse, vai picanha! Eu falei, não, obrigado. Se retirou. Aí eu falei, olha, então, como eu estava dizendo, vai linguiça! Aí eu cheguei à conclusão que o ambiente da comunicação estava errado. Um casal, não adianta só ficar discutindo o que está errado. Hoje eu já sei, se eu fosse levá-la para pedir em casamento de novo, eu levaria para comer fondue. Chocolate, frutas. Pode deixar, amigo, aqui a gente se vira. Sabe, eu te trouxe aqui hoje. O ambiente da comunicação. Vou chamar a atenção do meu filho. Ele está brincando, ele está vendo TV, ele está distraído, eu estou falando na orelha dele, ele não está ouvindo. Chama, olha nos olhos, tira daquele ambiente. Não vai dar um pito nele na frente de todos os coleguinhas para ele se sentir humilhado. Tira ele do ambiente. Nós devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo com Jesus. Essa é a relação, esse é o princípio. Eu queria concluir compartilhando com vocês que ao longo desses mais de 20 anos de ministério, eu tenho visto pessoas que estão vencendo nesse mundo, caído, difícil, com problemas. Eu tenho visto casais que me procuram e dizem, Leandro, não tem mais jeito, para nós acabou. E a gente reflete biblicamente o que Deus tem a dizer, e eles se restabelecem, eles retomam a sua jornada. Essa jornada que não é fácil. Eu tenho visto pais que falam, olha, não tem mais jeito com os meus filhos. E nós oramos juntos, choramos juntos, às vezes vão anos e anos. E de repente a gente começa a ver uma nova esperança surgindo.
eu queria dizer para você que não vai ser uma tarefa fácil, mas quando você terminar a sua jornada, vai valer a pena. Sabe por quê? A vida é breve. E porque a vida é breve, o mais importante é buscarmos fazer a vontade de Deus. Porque isso é o que vai permanecer por toda a eternidade. Sabe o que o mundo vai dizer? A vida é breve, corra atrás da sua felicidade. Eu lhe digo não. A vida é breve, corra atrás da vontade de Deus. Quero convidar você, nesses minutos finais, para a gente fazer uma oração pelas nossas famílias. Minha família precisa de oração. Eu tenho certeza que a sua família também. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que passei aqui com os meus queridos irmãos na Igreja Ação Bíblica. Eu quero agradecer, Senhor, por essa iniciativa, por esse zelo e esse desejo de repensar família, Senhor. Nós vivemos dias tão difíceis em relação à família. E o Senhor sabe o quanto nós lutamos e quantas vezes falhamos. Nós precisamos da Tua graça sobre nós. Dá-nos a graça de andarmos uma milha a mais, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, de oferecermos a outra face. Dá-nos a graça, Senhor, de darmos também a túnica. Dá-nos a graça de sermos diferentes e fazermos diferença. Pai, tome em Tuas mãos meus irmãos que estão aqui, homens, que têm o desafio de serem líderes espirituais nessa sociedade, Pai. Encha-nos com Teu Espírito para que possamos ver o fruto do Teu Espírito surgir em nós, Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor, as mulheres que aqui estão. Que elas possam ser, Senhor, socorredoras, como o Senhor nos socorre tantas vezes. Mas dá graça, Senhor, encha do Teu Espírito, para que o fruto do Espírito possa ser visto na vida das minhas queridas irmãs, Pai. Senhor, toma os nossos filhos, Pai. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes são tão bombardeados por coisas tão terríveis, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, de vermos aquilo que Paulo podia ver, Senhor, dizendo a igreja que se reúne na Tua casa. Pai, o Senhor sabe que muitas vezes a igreja não se reúne em nossas casas. O Senhor sabe que muitas vezes não tratamos, Senhor, nosso cônjuge com o respeito que deveríamos tratar. Não dizemos as palavras que deveríamos dizer. Ao invés de companheirismo, temos competição, Pai. Livra-nos disso. Pai, nessa tarde, nós confessamos o quanto temos falhado, mas confiamos no sangue purificador do Teu Filho Jesus, que nos torna mais alvo que a neve, Pai, e confiamos na capacitação do Teu Espírito, para fazermos, Senhor, da nossa família aquilo que o Senhor deseja. É no doce, no santo nome de Jesus que nós oramos juntos aqui e agradecemos. Amém.